Olá pessoal, conforme combinado, um vídeo com a revisão em contabilidade. Mas vale lembrar, antes de tudo, que a disciplina contabilidade dentro do curso técnico em administração tem a intenção de mostrar aos senhores a existência de um departamento responsável pelas classificações e lançamentos e emissão de documentos contábeis. Documentos esses que vão servir para nós, administradores, como subsídios, né, como ferramentas que comprovam a saúde financeira da organização, a situação patrimonial da organização, para que as nossas tomadas de decisões tenham aí esse cunho mais técnico, né, mais firme, que a gente tome as decisões baseadas em relatórios que comprovem a saúde financeira e patrimonial da organização, ok? Não seremos nós, administradores, responsáveis pela emissão desses documentos. Seremos nós responsáveis por receber, interpretá-los e tomar decisões baseadas nas informações contidas nesses documentos, ok? Apesar disso, para que a gente consiga interpretar esses documentos, é importante que a gente saiba como eles são produzidos, né? Como é que as contas são classificadas, quais são as orientações ou as ordens, né? É, que esses lançamentos se apresentam em diversos documentos contábeis, ok? Então fiquem tranquilos, trata-se de uma disciplina chamada contabilidade básica, então é por aí. Não se preocupem com a extrema dificuldade que possa parecer existir, que não é o caso. Contabilidade básica é uma mera apresentação e, né, com o objetivo de mostrar aos senhores que é preciso compreender para interpretar, ok? E não produzir propriamente dito. Bom, a primeira parte da nossa revisão teve ali um, dois ou três exercícios, né? Sobre classificação. Vale lembrar que a gente comentou dias atrás sobre o que é bem e o que é patrimônio. E chegamos, né, ao entendimento comum de que patrimônio é o conjunto de bens. Quando a gente fala qual o patrimônio da empresa, a gente fala o volume total, o conjunto. E esse conjunto é formado por diversos bens. Dentre eles, já indo para o exemplo, você tem um automóvel, né? A pessoa física ou jurídica pode ter automóvel sob sua responsabilidade, sob sua titularidade. Um automóvel, ele não é o patrimônio total da empresa, creio que não, né? Assim, a empresa não só tem um automóvel como patrimônio dessa organização. O automóvel, quase sempre, ele é uma parte do patrimônio. Então, ele é um bem. Bom, essa classificação já está mais do que compreendida. Agora, quando é que a gente sabe que o bem é móvel ou o bem é imóvel? O próprio nome já nos ajuda bastante, né? O bem imóvel é aquele que eu não consigo deslocar da sua posição é, é, atual, né? Da sua posição originária. Eu não consigo, por exemplo, transportar uma casa de um lugar para o outro. Eu sei que pode ter aí um exemplo de casas criadas dentro de containers, mas aí a gente diria que seria o container, não a casa, né? Uma coisa é uma modificação, né, que ali aconteceu. Mas um imóvel, uma casa como a gente conhece, é aquela casa de alvenaria, né? Que tem ali sua base, que tem as paredes, que é embolsada, enfim, tem teto. Pois bem, esse tipo de residência, esse tipo de casa, a gente não poderia mover de um ponto A a um ponto B sem que tivesse realmente uma perda na sua estrutura, né? Bom, já o automóvel a gente consegue deslocar de um ponto A a um ponto B com relativa tranquilidade, né? Facilidade. Então, portanto, ele é um bem móvel. Agora, quando é que a gente define se o bem é tangível ou intangível? A questão da tangibilidade, dele ser tangível, é que ele possui um corpo, né? Que ele possui uma massa, que ele é algo físico propriamente dito, é algo que a gente pode
pegar, encostar, transportar, né? Bom, e quando ele não é tangível? Quer dizer que ele é intangível. Ele é intangível justamente quando ele não possui um corpo, ele não possui uma massa corpórea, ele não pode ser encostado, carregado, né? E aí a gente chama ele de intangível. Logo, um automóvel é um bem móvel tangível. Perfeito? Um bem móvel tangível, como está bem sinalizado aqui no exercício de revisão dos senhores. Ok? Bom, já avançando para o exercício que tem uma necessidade de compreender, relembrar plano de contas para poder alimentar bem o balanço patrimonial e, por fim, apresentá-lo, a gente já vai para a questão que apresentou o seguinte. Essa relação de contas supostamente presentes no plano de contas de uma determinada organização, cujo número, né, cuja numeração dessas contas é o que nos permite ordená-las. A gente precisa colocar em ordem numérica todas essas contas que foram apresentadas. E lembrar que, de acordo com os nossos encontros, o número, aquela numeração que começa com o número 1, nós enviaremos para o lado esquerdo do balanço patrimonial, por ser contas que simbolizam os ativos da organização, né? A parte que aumenta o patrimônio da organização. Enquanto que as contas iniciadas com o número 2 são as contas que serão transportadas para o lado direito do balanço patrimonial, já que elas são obrigações, ou seja, contas que representam valores que vão subtrair o patrimônio da empresa, né? Então, 1 é ativo, 2 passivo. Mas você percebe que não só tem o número 1 e o número 2. Ele tem, nesse caso aí apresentado, ele tem um conjunto de 4 números, né? É uma numeração com 4 dígitos. E tem várias contas com o número 1, né? Vou tentar aqui selecionar, ó, só as contas de número 1. Bom, eu não posso, apesar de já entender que todas essas que estão selecionadas são contas de ativo, eu não posso colocar no meu balanço patrimonial da maneira que está sendo apresentada. Eu tenho que colocar em ordem numérica. 1 é o primeiro dígito de todas. E aí, como existe um segundo dígito, nesse caso um terceiro e quarto dígitos, você precisa colocar em ordem considerando toda a numeração. Então, só para se ter uma ideia, ó, vou pegar só esses dois primeiros aqui, ó. Esses dois primeiros com o número 1, que a gente já entendeu que a primeira parte desse exercício é colocar em ordem numérica, né? Olha, os dois primeiros que começam com o número 1 são eles 1.2.3.4 e o outro é 1.1.9.4. Qual é o que vai aparecer primeiro? É o 1.2 alguma coisa a mais ou 1.1 alguma coisa a mais? Você já deve ter chegado à conclusão de que esse, entre o primeiro e ele, né, ele apareceria primeiro. Bom, então, para fechar o raciocínio, vamos marcar este e outro que tenha 1.1. Pronto, olha. Então, nós temos dois selecionados, 1.1 alguma coisa a mais e o outro 1.1 alguma coisa a mais. Se os dois primeiros dígitos são comuns, né, eles são iguais tanto para uma conta quanto para outra, nós temos que avançar, né, já que existem 3 dígitos. Porque se tivéssemos uma conta 1.1 e o outro fosse 1.1 ponto qualquer outro dígito que fosse, e nós tivéssemos só eles, naturalmente a ordem seria primeiro apresentar aquele que só tinha 2 dígitos, tivesse só 2 dígitos, e o próximo seria o da sequência, com 3 dígitos. Nesse caso, temos 4 em todos. Então a gente tem que observar o primeiro dígito,
o segundo dígito, e se todos permanecerem iguais, o terceiro e daí por diante. No caso em tela, 1.1.9 alguma coisa, e o outro é 1.1.1 alguma coisa. Então eu olhei só para os primeiros três. E os primeiros três agora já nos ajudam, né? Porque 1.1 é igual nos dois. Porém, o terceiro dígito de um deles é o número 1, enquanto o outro é o número 9. Logo, independente de quais sejam os dígitos posteriores, você tem o 1.1.1.8 como primeiro em relação ao que foi apresentado também, selecionado, que é o caixa, já que o caixa é 1.1 também, porém o terceiro dígito é o número 9. Não vou me prolongar porque eu percebi na atividade em sala de aula que todos vocês estavam mandando muito bem em relação a isso. Para fechar o raciocínio, agora vou dar um exemplo dos dígitos 2, tá? Ó, as contas de número 2. Vou pegar esses dois aqui, esses dois primeiros, tá? 2.7, aliás, ó, primeiro dígito, 2, igual. Não tem como eu definir qual é o que vem primeiro e qual é o que vem segundo. Porém, ao olhar o segundo dígito dessas contas, eu já noto que um é 7 e o outro é 3. Quem vem primeiro numa ordem, né, crescente? 3 e depois o 7. Logo, entre esses dois, o primeiro seria aluguel e o segundo seria folha de pagamento, ok? Só que, pessoal, tem que fazer isso com todos, né? Você já sabe que todos de número 1 serão apresentados do lado esquerdo do balanço patrimonial e todos do lado 2 serão apresentados do lado direito do balanço patrimonial. Já que o lado esquerdo é o ativo, são as contas de ativos, e o lado direito são as contas de passivo, ok? Bom, dando sequência, eu separei todas as contas de número 1 e todas as contas de número 1 e coloquei na ordem, né? Aqui está na ordem da apresentação anterior. O que eu fiz foi só tirar daqui todas as contas que começam com o número 1. E aí eu novamente tenho, né? Agora um pouco mais claro, sei que todos eles vão para o lado esquerdo do balanço patrimonial, mas a ordem precisa ser verificada ainda. Porque, ó, eu não posso lançar 1.2 antes de 1.1. Eu não posso lançar 1.9 antes de 1.8, que é antes do 1.5. Está totalmente fora de ordem. Como é que eu coloco na ordem? Relembrando, né? Primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, e aí eu encontro esta ordem como a correta para ser levada para o balanço patrimonial. Espero que vocês tenham realizado isso de maneira correta, ok? Agora as contas de número 2. Mais uma vez, eu extraí daqui, dessa lista completa, todas as contas de número 2. Ela veio para cá também na ordem que estava apresentada lá, está completamente bagunçada, né? E aí o que eu fiz foi colocá-las em ordem numérica, né? Então observe, 2 é comum para todos, mas o segundo dígito eu coloquei primeiro o 3. E tem duas contas 2.3, então tem que olhar para o terceiro dígito. O terceiro dígito dessa daqui é 0.1, enquanto do de baixo é 0.2. Logo, a ordem numérica crescente é 1 e depois 2, ok? Bom, finalizada essa classificação, né, essa ordenação, bastou que nós fizéssemos o desenho do balanço patrimonial, colocássemos do lado esquerdo as contas de ativo, aí já na ordem que nós encontramos aqui, ó, já nesta ordem, lançamos disponível, caixa, banco, veículos. Ó, disponível, caixa, banco, veículos e daí por diante. Somente o nome da conta para os nossos exercícios, tá? Conta e valor, tá? Todos os ativos. Depois que terminam de lançar os ativos, o que basta fazer? Só somar. Somo e lá no finalzinho eu coloco total de ativos. Aí eu parto para o passivo, que é o lado direito.
Coloco também as contas todas em ordem, depois que eu fiz aquela apuração correta, né? Olha, lembra que eu organizei? E agora, em ordem, eu jogo para cá, junto com os valores, e também basta somar e apresentar aqui. Eu tenho o total de ativos e tenho o total de passivo. Na sequência, você tem que apresentar o resultado. O resultado é você verificar se você teve aqui um lucro ou um prejuízo acumulado. Nesse caso, você teve mais ativos do que passivo. Então, por óbvio, você vai ter mais ativos no resultado do que o passivo. Porque, olha, como é que faz a conta? A conta é ativo menos passivo, que está em azul, menos vermelho, ok? Claro que na sua avaliação não vai estar colorido assim, mas você tem que entender que ó, a fórmula é ativo menos passivo. 406 mil menos 33 mil. E aí resultou em quanto? 372.885,37. Isso quer dizer que foi um lucro, porque eu tinha mais ativo do que passivo. E o resultado deu positivo, senão teria aí um símbolo de negativo antes desse número, ok? Para finalizar, você tem que lançar na mesma linha do total de ativos, você tem que lançar do outro lado o total resultado, que é passivo mais resultado. Quem é passivo aqui? É o que está em vermelho, 33.620,88. E quem é o resultado? Foi o lucro apurado de R$ 372.885,37. A soma deles dois, né, vai encontrar 406.506,25 que, olha, é o mesmíssimo valor do total de ativo. Como eu falei, vocês não devem simplesmente copiar e colar. Vocês devem apurar esse resultado para ter a certeza de que seu exercício estará feito de maneira correta. Ok? Bom, avançando, a outra parte do nosso exercício tinha relação com razonetes e balancetes de verificação, né? Vou até colocar aqui também em caixa alta para ficar mais interessante. Bom, razonetes e balancete de verificação. Para você preencher os razonetes, você tem que ler atentamente os enunciados de cada questão. Então, nós temos aqui essa letra A, temos a letra B, se eu não me engano, vai até a letra E, né? Ó, vamos ver. A, B, C, D e E. É exatamente isso. Temos 5 enunciados. Na leitura atenta a este enunciado, nós temos que encontrar a definição se o primeiro lançamento corresponde a um lançamento a débito ou um lançamento a crédito. Eu expliquei a vocês que você vai sempre lançar a débito quando a empresa desembolsar. D de débito, D de destinação do dinheiro. Então, quando a empresa compra, quando a empresa paga, a empresa destina dinheiro para aquela compra e desembolsa o dinheiro para aquele pagamento. Então, toda vez que você compra algo, você tem que desembolsar para pagar aquilo. Toda vez que você compra algo, você destina aquele dinheiro para aquilo. Olha só a leitura e correta interpretação dessa letra A. A empresa vendeu. Bom, se a empresa vendeu, ela não comprou. Se ela não comprou, ela não destinou, ela não desembolsou. Isso já permite que você entenda que o lançamento não será em D, não será em débito, será em crédito, ok? Vamos já mostrar os razonetes, mas você vai compreender, espero que nessa última oportunidade você realmente compreenda. A empresa vendeu quer dizer que o primeiro lançamento eu vou fazer em crédito. Logo, eu identifico que conta é que está sendo movimentada, nesse caso é estoque,
e o valor dele. Então, aqui eu já sei que é um crédito, lançamento a crédito no estoque, no valor de R$ 78.353,25. Aí, o enunciado complementa. O valor recebido foi 35% via banco. Então, você tem que pegar a sua calculadora, que não será o celular, lembrem-se disso. E olha, qual é o valor total? O valor total é R$ 78.353,25. Se eu quero descobrir quanto corresponde 35%, eu faço a multiplicação por 35%. E aí você vai descobrir que o valor que foi feito, né, depositado para ti via banco, foi de R$ 27.423,64, usando a regra do arredondamento, ok? A questão continua. 20% do saldo. Do saldo não é do valor principal, não é do valor recebido pela venda do estoque, é do saldo, tendo em vista o valor recebido, já descontados os 35% que foi enviado para o banco. Então, se 35% corresponde a 27.423,64, usando a regra do arredondamento, você vai ter que fazer a conta de subtração. Então, ó, 78.353,25 menos 27.423 e a gente, né, definiu aqui por regra de arredondamento. Opa, eu apaguei, pessoal. Vamos ter que fazer de novo, porque eu não gravei, tá? 78.353,25 vezes 35%, que foi o primeiro valor. Então, deixa eu até anotar aqui, ó. 27.423,64. Ok. Agora, a gente faz a operação. 78.353,25 menos 27.423,64. O saldo do qual o enunciado se refere é esse, 50.929,61, que é resultado do valor total, já tirando os 35 que foi para o banco. Agora só sobraram 50.929,61. Deste saldo, o enunciado diz que 20% foi via caixa. Então, deste saldo, eu multiplico por 20%. E eu descubro que 10.185,92 foi recebido via caixa. E o restante via financiamento. Quem é o restante, pessoal? Restante é a diferença do que já foi descontado, ou seja, os 35% mais os outros 20% do saldo, e o que sobrou foi via financiamento. Eu estou falando essa questão com muito detalhe para que você entenda que a leitura tem que ser nos mínimos detalhes, com muita atenção, tá? Bom, então vamos lá. Se 35% corresponde a 27.423,64 e 20% do saldo é de 10.185,92, quem é o restante? O restante é o valor principal de 78 mil e poucos, menos os 27 mil e poucos de 35%, menos os 10.185,92, que correspondem aos 20%. Vamos fazer essa conta? Então, ó, 78.353,25 menos 27.423,64 menos 10.185,92, né? Então, sobraram, né? O restante foi de 40.743,69. Esse é o restante que a questão, o enunciado traz para você. E este valor será lançado em financiamento de curto prazo, ok? Bom, agora, gente, a gente vai fazer o seguinte, tá?
Letra B já está aqui conhecida. A letra C, a letra D e a letra E. Agora a gente vai direto para a identificação de quais contas vão se transformar em razonetes. Eu coloquei aqui em destaque, negrito e sublinhado, para que você, de alguma forma, consiga, nos próximos exercícios que você for simular, identificar, afinal, quais são as contas. Bom, olha a palavrinha, contas. Isso quer dizer que, para quem trabalha na contabilidade, vai ter uma afinidade maior com isso. Então, no próprio enunciado, que na verdade na profissão a gente nem lê enunciado, né? É o dia a dia que vai se mostrando para a gente e a gente compreendendo. Mas numa hipótese de um exercício como esse, ficaria mais fácil para o profissional, sem dúvida alguma. Mas isso não é impossível para você que está aí se formando, né, estudando para ser um gestor. Olha aí o enunciado. A empresa vendeu estoque. E eu sei que eu estou falando, portanto, de estoque, né? De mercadorias, enfim. Aqui, a gente nem vai tratar do custo da mercadoria vendida, do custo da mercadoria fabricada, né? Da produção, do custo da prestação de serviço ou do serviço prestado. Nada disso. A gente só vai fazer um exercício de identificação de conta e correspondentes lançamentos, ok? Então, voltando, a empresa vendeu estoque por R$ 78.353,25. Se a empresa vendeu, ela não destinou dinheiro, ela não desembolsou dinheiro. Se ela não desembolsou, se ela não destinou, ela, portanto, ela creditou, certo? Se ela não fez o D, ela fez o C. Então, nesse caso, a empresa vendeu. A empresa C, estoque. Então, a conta é estoque e o primeiro lançamento é crédito. Crédito de R$ 78.353,25. Pronto. Se eu já lancei 78.353,25, quer dizer que eu já lancei todo o valor que até agora eu conheci. Se eu já lancei todo o valor em crédito, agora eu tenho que fazer com que esse valor apareça de uma vez só ou dividido, de acordo com o enunciado, em débito, que é a contrapartida, que é a partida dobrada em relação a crédito. Se eu lancei crédito, os lançamentos posteriores até alcançar o mesmo valor serão em débito. Se por acaso eu lançar em débito primeiro, eu sei que todos os lançamentos posteriores até alcançar o mesmo valor devem ser lançados em crédito. Ok, pessoal? Então, seguindo, o valor recebido foi 35% via banco. Deixa eu tirar o som aqui do WhatsApp, né? Porque ninguém sabe que eu estou gravando, mas eu não queria tirar o som ou colocar em modo avião, porque podem ser importantes mensagens, né? Mas, enfim, diminuir aqui agora. Voltando, pessoal. O valor recebido foi 35% via banco. A gente já aprendeu a fazer a conta. Se eu já lancei tudo em crédito, agora eu tenho que lançar em débito. Então, vou lançar o valor correspondente a 35% do valor total no banco, em débito. 20% do saldo via caixa. Já aprendemos a fazer o cálculo de saldo. Agora, eu vou lançar em débito no caixa. Eu preciso lançar no débito porque eu já lancei tudo que eu tinha que lançar no crédito, ok? E o restante, que a gente já aprendeu a apurar também essa sobra, né? Esse novo saldo, o restante via financiamento de curto prazo. É uma outra conta. Então, só nesse exercício, nós temos a conta estoque, banco, caixa, financiamento de curto prazo. Olha a letra B. A letra B diz: a empresa comprou. A empresa não vendeu, igual no exercício anterior. Se a empresa comprou, ela destinou dinheiro para a compra de automóvel. Ela desembolsou para comprar um automóvel. Se ela desembolsou ou destinou, o primeiro lançamento será em débito. Logo, primeira conta, automóvel, débito de 79.900.
acabaram os lançamentos, né? Nesse caso só foi um, então acabou o lançamento de 79.900, porque já foi em um lançamento só todo o valor. O que corresponde posteriormente ao enunciado são os lançamentos de contrapartida, das partidas dobradas, né? Diz, 20% foi pago à vista via Caixa, 20% de 79.900, via Caixa. Se o 79.900 eu lancei em débito, os 20% serão lançados em crédito. Crédito Caixa, no valor correspondente a 20% do valor principal. Continua. 30% do saldo, já aprendemos, via banco. Esse pequeno valor, ele também será lançado em crédito, porque o débito já está totalmente esgotado. E o restante via financiamento a longo prazo, é uma outra conta, que é o restante, que vai fechar novamente o valor 79.900, né? 3 lançamentos em crédito para compensar um lançamento em débito, e é assim mesmo. Só nesse caso é que a gente fecha os 79.900 em débito e 79.900 em crédito, tá? Bom, na sequência, agora podendo agilizar um pouquinho a nossa fala, você tem os exercícios C, D e E, que eu também evidenciei o nome das contas, né? Como a conta de luz, banco, multa, caixa, juros e banco, né? Todas as contas envolvidas nesse primeiro enunciado, na letra C. Na letra D, imóvel, caixa, banco, financiamento de longo prazo. E na letra E, mais curtinho, imóvel e banco. Todos eles você precisa entender. E a gente vai agora só se apegar a esse detalhe. Letra C, a empresa pagou, quer dizer que ela desembolsou, quer dizer que ela destinou. Então o primeiro lançamento será em débito. Débito de 2.300,50. Via banco, então débito conta de luz. E via banco foi o pagamento desses 2.300. Então, se eu já lancei 2.300,50 na conta de luz a débito, o que eu vou fazer no banco? Lançar 2.300,50 no crédito. Se eu já lancei 2.300,50 no débito e também no crédito, acabou. Acabaram esses lançamentos de R$ 2.300,50. O enunciado da continuidade diz o seguinte: como o pagamento foi atrasado, olha de novo, pagou 10% de multa via Caixa. Então você tem uma conta de multa e um pagamento que foi feito via Caixa. Se ele pagou multa, é débito, porque ele destinou dinheiro, ele desembolsou dinheiro para pagamento de multa. Então é multa, débito de 10%. 10% é só calcular em cima de R$ 2.300,50. Débito, multa, contra caixa, crédito, porque é o inverso. E olha, ele continua de novo. Bem como pagou. De novo, gente. Ele pagou juros, quer dizer que será débito de juros no valor correspondente a 0,35% de R$ 2.300,50, só que multiplicados pela quantidade de dias em atraso. Logo, pagou juros é débito de juros do valor que você vai encontrar, e esse valor que você vai encontrar, olha o pagamento como foi feito no banco. Débito de juros e crédito no banco. Letra D. A empresa vendeu, então ela não destinou, né? Ela foi creditada. Então, imóvel, crédito, 300 mil. E recebeu 50% via Caixa. Se eu já lancei crédito de 300 mil, todos os outros lançamentos até alcançar 300 mil serão feitos em contrapartida, na partida dobrada. Se eu lancei crédito imóvel 300 mil, eu vou lançar 50% débito em caixa. Depois 20% do saldo em débito de banco. Depois o restante, o que sobrou, em débito de financiamento a longo prazo. Se você somar
todos esses 3 últimos débitos, você vai perceber que alcança exatamente os 300 mil que você lançou em crédito no imóvel, ok? Letra D, crédito imóvel 300 mil, débito caixa 50%, débito banco 20% do saldo e débito financiamento de longo prazo do que sobrar até alcançar 300 mil, ok? Letra E, essa é muito curta. A empresa comprou, a empresa destinou dinheiro, a empresa desembolsou para um imóvel. Então, débito de imóvel. De qual valor? 280 mil. E qual é a contrapartida? Já que eu já lancei tudo em 280 mil, tudo em débito de imóvel, eu agora vou lançar crédito de 280 mil em banco. Perfeito, gente. Agora, nas imagens, né? Eu ilustrei aqui o verdinho para o caso do venda, que é o de débito, e o vermelho para o caso de crédito, que aqui nesse caso comprou, né? No caso de compra. Os slides estão aí na sua tela. Essa classificação nós já falamos dela, eu apenas aqui colori, né? E a partir deste slide, aí você vai conseguir enxergar, espero, como é feito o preenchimento do razonete. Razonetes são esses esquemas aqui, como se fosse a letra T maiúscula, né? E cada razonete leva o nome, nesse caso aqui, estoque. Cada razonete leva uma letrinha D do lado esquerdo, considerando os débitos que serão lançados, possivelmente lançados. E do lado direito, a letrinha C de crédito também, com espaço para que sejam lançados, eventualmente, lançamentos a crédito, ok? Bom, nesse primeiro enunciado, está escrito lá, ó, a empresa vendeu estoque por R$ 78.353,25. Vendeu débito, não é isso? Não, vendeu não foi destinação, foi crédito. Então eu não vou lançar em débito. Olha o que está aqui, ó. Crédito de 78.353, referência letra A, Continua. O valor recebido foi 35% via banco. Quanto que é 35% de 78.353,25? A gente já tinha feito essa conta. E foi via banco. Então, ó, 27.423,64 no débito, porque crédito já está todo lançado. O valor total já está no crédito. Agora eu tenho que achar 78.353,25 em débito, em um lançamento ou mais. Nesse caso aqui, mais. 27.423,64, que corresponde a 35% do valor principal. E o enunciado continua. 20% do saldo via caixa. Caixa, débito, crédito. E esse 20% do saldo corresponde a 10.185,92, lançados em débito, igual banco, para poder se aproximar do crédito. Por último, e o restante via financiamento de curto prazo. Razonete, financiamento de curto prazo, complemento com D de débito, 40.743,69. Se você somar todos esses débitos, você encontrará exatamente o valor de um único lançamento a crédito. Segundo o enunciado, essa é a construção dos razonetes, ok? Segundo enunciado, vamos tentar acelerar aí para fechar com no máximo 45 minutos, né, pessoal? A empresa comprou um automóvel no valor de... Bom, pausa. Comprou. Então, o primeiro lançamento será em débito, porque houve a destinação do dinheiro. Automóvel, débito, 79.900. Acabou. Não tem mais débito para ser lançado, porque é um lançamento. Aquele primeiro lançamento é sempre o valor total, né? Então, 79.900 foi o valor desembolsado para esse carro. Só que da seguinte forma, 20% foi pago à vista, então, ó, via caixa, né? Caixa. Lembra o seguinte, tá, pessoal?
Por que já está aparecendo aqui, já tem números aqui? Porque eu uso sempre o mesmo razonete para todo o enunciado, tá, gente? Eu não vou criar razonete, por exemplo, de caixa para cada questão, não. É um razonete de caixa para todas as questões. Por isso que aqui já está aparecendo a letrinha A, que correspondia lá à questão A. Agora a gente está fazendo a letrinha B. Então, qual é o lançamento de crédito aqui, já que eu lancei em débito? O crédito é de 15.980, que corresponde a 20% de 79.900, ok? Eu uso o mesmo razonete. Você vai perceber daqui por diante que o mesmo razonete ele vai sendo preenchido, sendo utilizado nas outras questões também. Continua o enunciado. 30% do saldo via banco. Então, banco, 19.176, que equivale a 30% do saldo que você apurou fazendo a seguinte conta. 79.900 menos 15.980. O que sobrou, você multiplicou por 30% e encontrou 19.176 para lançar em crédito, já que o débito está totalmente lançado. Continua. E o restante via financiamento a longo prazo. Razonete de financiamento a longo prazo. Último lançamento de crédito no valor restante. R$ 44.744. Ok? Já acabando. A empresa pagou, quer dizer que desembolsou. Desembolsou conta de luz. Então, conta de luz de R$ 2.300,50. Já lancei o valor da conta. Agora eu tenho que lançar R$ 2.300,50 da forma que o enunciado diz, mas todo agora contrário ao débito, ou seja, crédito. Olha o que diz, via banco. Então, no banco, eu uso o mesmo razonete que eu usei até agora e lanço aqui, ó, R$ 2.300,50. Referência, letrinha C. Continua. E como pagou, o pagamento foi atrasado, pagou 10% de multa. Então, tem um razonete chamado multa, e já que eu paguei, eu destinei, e a multa foi de 10%, de R$ 2.300,50. 10% dá R$ 230,05. Já lancei em débito. Agora eu tenho que lançar esse mesmo valor em um ou mais lançamentos a crédito. Olha o que diz. O pagamento da multa foi via caixa. Então, ó, razonete do caixa que já existia. Eu lancei R$ 230,05 com a referência letrinha C. E continua. E bem como pagou juros, pessoal. Juros, pagou, destinou de 0,35% ao dia. R$ 2.300,50 vezes 0,35%, você vai achar o valor. Vamos fazer aqui, ó. 2.000, aqui. R$ 2.300,50 vezes 0,35%. Deixa eu subir um pouquinho mais. Aqui. Dá R$ 8,05. Eu não apago a memória e já multiplico por 21 dias. Total, R$ 169,09. Já é usando a regra do arredondamento. Então tá aqui, ó, R$ 169,09. Ok? Bom, se eu já lancei débito de R$ 169,09, eu tenho que ver no enunciado que o pagamento foi via banco. Então, vou lá no razonete banco e lanço, ao invés de débito, lanço crédito de R$ 169,09. Ok, pessoal? Bom, terminamos a letrinha C, agora a letra D. A empresa vendeu, destinou o dinheiro para compra de para venda, A empresa vendeu, ela não destinou o dinheiro, ela recebeu o dinheiro. Então, ela não destinou, ela creditou. Crédito em imóvel no valor de 300 mil. E diz o seguinte, recebeu 50% via caixa. Se eu já lancei tudo em crédito,
Agora eu vou lançar até alcançar 300 mil em débito. Quanto que é 50% de 300 mil? Metade de 300 mil, 150. Em débito. De que conta? Caixa. Então tá aqui, ó. Caixa, débito, 150 mil. Referência, letrinha D, que é a questão D, certo? Bom, 300 mil de um lado e 150 do outro não daria certo. Tem que chegar a 300 mil também em débito. A questão diz 20% do saldo via banco. Do saldo, tá, pessoal? 300 mil menos 150, sobram 150. 20% desse saldo dá 30 mil. Em banco, ó, via banco. Banco, contrário de crédito é débito, 30 mil, 20% de 150 mil, ok? E o restante, financiamento de longo prazo. Restante, pessoal, até alcançar o 300. Eu faço a conta, 150 já lançado, mais 30 lançados, dá 180. Para alcançar 300, eu preciso de 120 mil reais para ser lançado contrário ao crédito. Então, será lançado em débito. Qual conta? Financiamento de longo prazo. Débito, 120 mil, referência, letrinha D. Ok? Vamos lá, pessoal. Já passou dos 45. Já estamos na hora extra. Letra E. A empresa comprou um imóvel. Comprou, destinou dinheiro para imóvel. Então, imóvel, destinou. Quanto? 280 mil. E o pagamento foi via banco. Essa é muito simples, né? Ó, comprou imóvel, destinou imóvel. Imóvel, débito de 280 mil. E o pagamento foi via banco. Abre o Razonete Banco, que já existe, com todos os lançamentos que já existem, e vai simplesmente fazer o lançamento de 280 mil. Se eu lancei em débito de imóvel, eu terei que lançar em crédito de banco. Então tá aqui, ó, crédito de banco, 280 mil, referência à letrinha E. Ok, pessoal? Bom, vocês, na verdade, né, terão todos os razonetes separados de cada questão, né? Porque você usa sempre o mesmo razonete para todas as questões. Todos os razonetes com aquelas contas que estão no enunciado, né, gente? Não é um razonete para todas as questões, não. Mas é um razonete para caixa, um para banco, um para estoque, um para automóvel, né? E se tiverem vários lançamentos nessas contas, você vai utilizando sempre o mesmo, como aqui na tela, ó, exemplo do banco, foi utilizado por quantas vezes? Ó, 6 vezes, caixa por 4 vezes, financiamento a longo prazo 2, mais automóvel, financiamento curto prazo e estoque foram utilizadas apenas uma vez, tá? Então você reúne todos esses razonetes que já estarão, né, de certa forma reunidos, destacados, assim como esses daqui, né, que também fizeram parte dos seus enunciados, totalizando quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 razonetes, certo? Bom, o que você tem que fazer, conforme a gente já combinou? Passar a régua, né? Eu vou até combinar com vocês, ó. Quando só tiver uma conta, basta riscar uma vez. Pronto. Riscou uma vez, coloca o valor referente ao saldo no lado que estiver o saldo. Utilizou mais de um lado, né? E mais de uma vez em cada lado, o que você faz? Soma os valores de débito, coloca aqui, ó, entre linhas. Soma o valor dos créditos, coloca aqui. Qual é a regra mesmo? Do maior, tira o menor e o saldo fica na parte maior, né? Então, 301 mil é maior do que 57. Logo, a conta será 301, 645,59 menos 57, 423,64. Sobra 244, 221,95, que é saldo de crédito no banco. Você vai usar essa mesma estratégia para tudo, tá? Mesma técnica para todas. Ó, usou os dois lados, entre linhas, o saldo, o total de débito, o total de crédito, entre as linhas. Do maior tira o menor e o resultado fica no maior. 160 menos 16 sobram 143.
Nesse daqui que só usou um, passa a régua e desce o saldo. Usou só um, passa a régua, desce o saldo. Usou só um, passa a régua, desce o saldo. Nas últimas 4, só um lado, desce, passa a régua, desce o saldo. Passa a régua, desce o saldo. Passa a régua, desce o saldo. E no imóvel que tem um lançamento em cada lado, já considera aqui, ó, passa a régua e vê. Do maior, tira o menor e o que sobrar fica no lado do maior. 300 mil menos 280, sobraram 20 mil reais. Ok, pessoal? Qual é o último passo? O último passo é você criar o seu balancete de verificação. O que é o balancete de verificação? É essa estrutura que do lado esquerdo, né, você vai escrever as contas. Combinamos o seguinte, tá? Já que a gente não está trabalhando aqui com um plano de contas de cada uma dessas contas, você não tem o número para botar em ordem, então você vai colocar na ordem que apareceu. Na ordem que apareceu no enunciado. Então, ó, você primeiro criou o razonete estoque. Vamos voltar lá no estoque, ó. Primeiro razonete foi estoque. Qual foi o saldo? 78.353,25 em crédito de estoque. Estoque, crédito 78.353,25, ó. Estoque, crédito 78.323,25. E você vai fazer com todos os demais. Ó, banco, qual é o saldo? 244, 221,95 de crédito no banco. Aí você vai lá, banco, crédito, 244, 221. Você vai fazer isso com todas as contas, tá? Respeitando aonde foi que sobrou o dinheiro, né? Que está lançado o dinheiro, em débito ou em crédito. Nesse caso aqui, ó, débito de caixa 143.975,87. Você vai lá no razonete, caixa, débito 143.975,87. Vai fazer toda essa exportação para cá, ok, gente? Ok? Tudo bem? Exporta de lá, joga para cá, né? Bom, agora você vai por último, e agora sim por último, faltando 2 minutinhos só no máximo, você vai somar o total dos débitos e somar o total dos créditos. Cada lado você vai botar o resultado do total de cada lado. Mas só estará possivelmente certo se você alcançar o mesmo valor para as duas colunas. Se você alcançar números diferentes, é porque com certeza está errado. Se estiver certo, você tem a chance de ter acertado. Porque a gente já aprendeu que se por acaso você inverter uma conta de um lado e outra conta para o outro lado, você vai acabar tendo também o mesmo número, o mesmo resultado, mas os lançamentos estarão errados e aí você terá errado a emissão do balancete de verificação, tá? Somando todos os débitos, 342.575,20. Somando todos os créditos, 342.575,20. Mesmo valor, então está possivelmente certo. E nesse caso aqui, posso lhes garantir que está certinho. Ok? Os lançamentos estão lançados de maneira correta. Ok, pessoal? Bom, como a gente colocou lá no início dessa revisão, o DRE, o demonstrativo de resultado de exercício, ele foi um tratamento à parte aqui, não consta desta revisão, porque foi o último conteúdo que nós estudamos e estava ainda fresquinho para o dia da prova, né? Concorda? Bom, de toda forma, vocês têm aí o material, fizeram 2 atividades pelo menos relacionadas a isso, entregaram inclusive, e no último encontro ninguém se manifestou no interesse de falar um pouquinho mais sobre DRE, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse longo vídeo de revisão. Perceba que eu até falei rápido, mas eu não poderia deixar de falar o que eu realmente expus aqui, porque senão as coisas ficariam pela metade, tá? Espero realmente que tenha sido muito útil para você,
que você tenha realmente gostado e que ele te faça tirar o seu desejado 10 em contabilidade básica no seu curso técnico em administração, ok? Então, vou pedir aí que você curta e que comente esse vídeo, porque dessa forma, esse vídeo vai ser prestigiado, diria assim, e enviado, né? Ele aparecerá nos resultados de pesquisa toda vez que alguém pesquisar sobre contabilidade ou contabilidade básica, e eu espero que realmente ele sirva não só para você, não só para os meus alunos, mas para qualquer pessoa que tenha interesse e um pouquinho de dificuldade, que ele realmente seja útil para diminuir um pouquinho essa dificuldade que eventualmente alguém possa ter em relação a esses poucos conteúdos que nós estudamos, ok? Um grande abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.